A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, você que vai passar por esse vídeo em algum momento, seja hoje ou outro dia, mas o poder de Deus que opera, ele tem a mesma eficácia nesse momento quanto em qualquer momento em que você meditar sobre essa palavra. Hoje eu quero falar sobre esperança, tendo como fundo, como aqui o cenário para nossa meditação, um personagem realmente extraordinário na palavra de Deus chamado Jó. Acredita-se que tenha sido o primeiro livro que Moisés também, acredita-se que Moisés tenha sido o autor deste livro, e a mensagem que Jó vem trazer a nós é de profunda reflexão e também de fé, de renovar a nossa fé. Hoje eu quero falar de esperança e justamente é isso, é quando nós olhamos para nós e cada um com seus problemas, com as suas adversidades, com seus conflitos, com os desafios que nós temos, e que ao olhar para a vida, para a superação de Jó, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, isso traz para a gente esperança, Não estamos sozinhos, Isso não acontece só conosco. Aliás, nós nem experimentamos aí, e que Deus nos guarde, não seja necessário, mas nós não experimentamos nem 1% da dor de Jó. Mas nós não podemos também, o fato de nós não sofrermos como Jó, não é necessário que o homem padeça ou tenha o sofrimento de Jó para ele mostrar e provar que ele ama a Deus, que ele é sincero a Deus, tá bom? Então aqui eu quero ler Jó no capítulo 14, a partir do versículo 1, e vamos parar no versículo 7, diz assim, o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação, como a flor brota e murcha, passa como a sombra e não permanece. E abre os teus olhos sobre este tal, e me trazes para julgamento contigo. Quem tornará limpo o imundo? Ninguém. Certamente seus dias estão determinados, e o número dos seus meses está contigo. Tu lhe estabeleces limite dos quais não passará. Se tu deixares, ele deixará de ser. Enquanto isso, como jornaleiro, terá contentamento do seu dia. Vamos até o 9, desculpa. Porque se a árvore for cortada, ainda lhe fica a esperança. Ainda se renovará, os seus renovos não cessarão. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao receber a água, reverdecerá e dará ramos como uma planta. Em outra versão mais conhecida, que diz que ao cheiro das águas, e a gente estuda, um pouco, claro, e a gente sabe que a água ela é inodora, a água potável, e o que o autor está falando, quando ele diz ao cheiro das águas, antes de nós pensarmos e refletirmos sobre quem era Jó, e em que contexto Jó fala todas essas coisas, o que Jó estava passando, E é interessante que a água em si ela não tem cheiro, mas é interessante que quando a água, e aqui não precisa ser muita água, mas basta um orvalho da noite, que ao cair na terra, então isso estou falando de biologia, tá? Esse cheiro de terra molhada que a gente sente, ou esse aroma do campo, é produzido quando a água é um processo químico chamado de geosmina, que é uma palavra grega que significa aroma da terra,
e essa substância é produzida pela bactéria, e aí tem o nome dela científico, né, que a gente nem consegue falar, né? E é uma bactéria inofensiva que vive em quase todos os tipos de solo. Quando entra em contato com a água, então ela libera esse cheirinho de terra molhada. Então, o que para mim faz muito sentido. Então, até os camelos e alguns animais, o camelo, por exemplo, ele vive em regiões desérticas, onde a gente sabe que tem pouca água. E ele encontra as águas, tá, no deserto, os oásis, justamente por esse processo químico que acontece. Então, basta o cheiro, basta ali um orvalho, né? Antes de chover, subir um vapor, basta aquele vapor de água que entra em contato com a terra e exala esse perfume do campo. Basta ali aquelas gotículas de água, né? Como Moisés também dizendo que Deus derramasse a sua doutrina como gotas. Basta uma gota diária da doutrina do Senhor a cada dia molhando esse solo, essa terra seca. E aí, queridos, a árvore, mesmo que ela seja cortada, ela vai voltar a florescer. E isso é maravilhoso porque isso acontece na natureza. Então, a árvore, se você corta ali o seu caule, mas a sua raiz ainda está no solo. E aí, querido, mesmo que essa raiz venha envelhecer, ela pode voltar a florescer, a gerar vida, a ficar verde, reverdejante, como a gente sabe que nas estações do ano, então a primavera a gente sabe que é florida, né? O verão, mas quando vai começando, é claro que a gente aqui no Rio de Janeiro, para ser mais exato, onde as temperaturas tendem a ser mais amenas, a gente não vê tanto essa diferença. Mas quando você vai ver uma região onde as temperaturas elas são muito extremas, então você vê aquela mudança. Quando chega o inverno, então fica tudo sem vida, né? As plantas vão perdendo aquela beleza. Até porque quando tem lugares que nevam, então vai queimando ali a relva, vai queimando as plantas. Mas quando passa aquele período, aí vem a primavera, aí tudo muda e se renova. Assim é a vida nossa, a vida do justo. E eu quero falar do justo chamado Jó, que ele vai falar essa palavra e ele está vivendo assim um momento muito difícil, porque indo para o capítulo 1 de Jó, então a Bíblia diz que Jó, ele era um morador ali de Uz, que provavelmente fica entre Edom e Arábia Saudita, e ali residia aquele homem. Aquele homem tinha 7 filhos e 3 filhas, então ele tinha ao todo 10 filhos. Ele era um homem muito próspero, aliás, ele era o homem mais rico do Oriente. Isso está lá em Jó, no capítulo 1, versículo 3. Ele era um homem muito honrado, e isso ele vai lembrar que ele perdera essa honra que no capítulo 19. Então, Jó, que era um homem honrado, no capítulo 19, versículo 9, ele perde essa honra porque ele vai ser confrontado, ou ele vai se deparar realmente com uma calamidade. Ele vai ser tomado de uma calamidade terrível na sua vida, que vai mudar tudo. Então, vou fazer uma analogia, pegando aqui a árvore. O justo é comparado com uma árvore. A gente vê isso no Salmo de número 1, quando fala que aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela, de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz, ele prospera. E que os ímpios não são assim, eles são como palhas levadas pelo vento, e os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores congregarão na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerão. Então,
várias outras referências que a gente vai trazer, falando sobre que o justo ele vai florescer como uma palmeira. A palmeira, ela lá no deserto tem várias espécies de palmeira, né? Aqui tem o coco, que também é dessa espécie da palmeira, e a palmeira que produz tâmaras. Então, quando vem aquelas tempestades, aqueles ventos fortíssimos, então as palmeiras elas ficam de pé. Então o justo ele vai crescer ali nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, ele vai permanecer de pé. E aquilo que Jó está passando, então a Bíblia já começa dizendo que Jó, ele era um homem íntegro ou perfeito. Não perfeito por não ter pecado, mas porque ele buscava fazer tudo o que era correto. Então ele andava em retidão, né? Os seus caminhos não eram tortuosos. Na vida de Jó não haviam ali coisas escusas, fora ali. Ele não pegava, no caminho dele, ele não pegava atalhos, mas ele era um homem reto, não saía pela tangente, não buscava ali meandros, coisas por baixo dos panos, não. Jó era um homem reto. Jó também era temente a Deus. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, o princípio para ser salvo é temer a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, ponderamos os nossos caminhos. Nós não fazemos tudo aquilo que vem à nossa cabeça, mas nós tememos ao Senhor. E ele, além de tudo, ele se desviava do mal, ele se afastava do mal. A gente vê isso, esse cuidado de Jó, não somente na vida dele, como na sua casa, na sua família. Jó no capítulo 1, versículo 4 ao 5. Então seus filhos, porque Jó era um homem muito rico, então seus filhos, quando faziam banquetes, então os filhos chamavam os seus irmãos e as suas irmãs para fazerem ali o banquete, ali eles ficavam. Quando terminava o banquete, então Jó os enviava, os consagrava e santificava, ele servindo ali como ele oferecia sacrifício para que, se os seus filhos tivessem pecado ali através do seu sacrifício, ele pudesse estar cuidando, protegendo como sacerdote na sua casa. Então, ele não somente cuidava dele, dos seus caminhos, como também ele tinha todo o cuidado em relação à sua família. Então, Jó, ele era um homem extremamente cuidadoso em relação à sua vida. E aí, não havia ninguém naquele tempo que se comparasse a Jó. Ele era o homem mais correto, ele era o homem mais fiel que havia. Uma história linda, começando, né? Lindo, como por analogia. Vamos pegar, estamos falando de árvore para a gente compreender, né? Então, Jó, no começo da história ali, uma árvore viçosa, né? Aquela árvore grande, aquela palmeira imensa, produzindo sombra ali, frutos, ela linda. Ou como também o cedro do Líbano, aquela árvore, porque também o justo ele é comparado como o cedro do Líbano, aquela árvore majestosa, imponente, aquela árvore linda, né? A madeira isso está no Salmo 92, versículos 12 e 14. A madeira do cedro, ela é aquela madeira também chamada de lei, né? Que ela dura bastante. Então, assim, o justo, Jó, ali no início da história aqui, contada, reportada por Moisés, então a gente fica imaginando aquela árvore exuberante, linda, verdejante, cheia de frutos, admirada, porque Jó era admirado, ele era honrado, ele era majestoso, né? Porém, o que acontece é que a partir do versículo 6 a gente vai ver um relato, né? Quando os filhos de Deus, que são os anjos aqui, se apresentam diante de Deus. E com eles vem Satanás. Satanás significa o adversário, aquele que é contra.
Então ele vem e Deus pergunta de onde vens, como se Deus não soubesse, mas eles vêm diante de Deus. E aí ele diz assim, de rodear a terra e de andar por ela. Olha, e aí eu quero traçar algumas características desse inimigo. Porque a Bíblia diz que esse Satanás, ele é o acusador. Apocalipse 12, versículos 10 a 12. Então ele é o acusador. Ele é o acusador de toda a raça humana. Então ele fica apontando diante de Deus, olha, aquele fulano, aquele cicrano e tal. Ele também é o enganador, a gente vê isso em Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 10. E no versículo 12, do capítulo 12 de Apocalipse, diz que ele sabe que o seu tempo é logo, é breve, que ele está condenado, mas que efetivamente a sua sentença será colocada em prática. Ele será lançado no lago de enxofre. Ele será lançado ali eternamente. Ele, seus anjos caídos e todos aqueles que praticam iniquidade. E por saber disso, o que ele faz? Ele tem pressa. Ele tem pressa e ele vem com toda a sua avidez, ele vem com toda a sua ira. Por isso que a Bíblia diz que ele vem rugindo como um leão. 1 Pedro 5,8. Então ele vem buscar tragar a humanidade, porque ele sabe que ele já está condenado. Então Deus pergunta para ele, eu imagino, estou aqui fazendo aqui tentando imaginar o que o diálogo aqui dentro desses versículos aqui. Então ele vem lhe apresentar o que? Os erros, as falhas dos homens, apontando os homens, ou aquilo que ele tem feito sobre a face da terra, que é destruindo o ladrão, ou o diabo vem para matar, roubar e destruir. E aí, mas Deus fala assim, mas você tem observado o meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra, homem perfeito e reto, temente a Deus, que se afasta do mal. Então Satanás vai, na sua astúcia, ele diz assim, Jó seria fiel, temeria a ti em vão, te adoraria sem ter motivo, E aí Deus fala assim, ele diz assim, tu tens cercado ele de bens, sua casa e tudo quanto tem, o trabalho, suas mãos têm abençoado, por isso sua fazenda cresceu muito sobre a terra. Agora, estende a mão sobre ele, e você verá que ele vai blasfemar na tua face. Olha só que altivo, que arrogância. E aí Deus, conhecendo o coração de Jó, por mais que Jó tenha sofrido, irmãos, mas que privilégio desse homem, porque Deus colocou a mão no fogo por Jó. Jó foi ali um instrumento de Deus para provar para o inimigo que é possível que o homem tema a Deus, que o homem ame a Deus, ainda que ventos contrários, reveses, ainda que calamidades venham sobre esse homem. Então o Senhor disse a Satanás, eis que tudo que ele tem está na tua mão, versículo 12. Somente não estenda a tua mão contra ele. Satanás saiu da sua presença. E aí a gente sabe do relato, então, Jó é bombardeado por notícias ruins. Então, seus servos, seus animais, porque a sua riqueza se dava na grande maioria, A gente está falando aí de esse texto aqui é 1520 mais ou menos antes de Cristo. Então, somando aqui com mais 2.000 anos, quase 4.000 anos atrás, onde a vida se dava, não somente há 4.000 anos atrás, tem muitas pessoas que ainda vivem dessa forma, mais primitiva. E aí
Jó vai vendo ali os relatos, vai chegando seus servos dizendo: olha, os seus animais foram mortos, foram devorados pelo fogo, foram roubados, saqueados, servos, e por fim, o pior, seus filhos estavam ali na casa do primogênito, todos eles, e aí todos eles morreram num só dia. Então Jó foi ali, meu irmão, o impacto que aquele homem sofreu. Tudo de uma vez só, assim, parece que não dava nem tempo de respirar, e uma notícia ruim atrás de outra. Mas é interessante, Jó perde tudo. Mas a Bíblia diz assim, versículo 20. Então se levantou Jó, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou na terra. E ao invés de murmurar, blasfemar, ele apenas adora a Deus. Adorar a Deus não é cantar. Às vezes a gente confunde adoração com louvor. Adorar a Deus é atribuir a Deus, reconhecer a Deus como sobre tudo na nossa vida. Tem muita gente que canta, que louva, mas não adora a Deus. Adorar a Deus é estar além ali dos limites das quatro paredes de um culto. Adorar a Deus está muito além das belas canções que nós cantamos, quando a gente diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas na verdade a gente quer ser reconhecido por todo mundo. Quando a gente fala: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti, mas quando falta o dinheiro no bolso, a gente já está indo embora da presença do Senhor. Não são as palavras que a gente diz, as canções que nós cantamos, não é aquele momento de culto ali que vai realmente expressar a adoração. A adoração é quando está tudo ruim, é quando a gente está sentindo dor, é quando as pessoas nos abandonam, é quando as pessoas te rejeitam, é quando você realmente está sem condições, às vezes até se sustentar, está passando por um momento difícil na sua vida, passou um vento, sem emprego, sem a dispensa esvaziando, e você olha para tudo isso e fala: Deus, eu não entendo realmente o que está acontecendo, mas eu quero te adorar, porque o Senhor, para mim, é mais importante do que tudo. Porque adoração é adoração, se a gente for olhar para a questão do princípio da adoração, é dar e não receber, né? Quando os judeus iam levar a sua oferta a Deus, quando nascia uma criança e os pais levavam a sua oferta, o pobre levava ali a rolinha e o pombinho, né? Ou o mais rico que ia levar um animal maior, uma ovelha, um carneiro, ou ia levar ali um cevado, seja qual fosse a sua condição social, mas adorar é levar a Deus a sua oferta ali diante do altar. E o altar fala de lugar de... Altar hoje é lugar de exposição, altar hoje é lugar de palanque, de palco, de estrelas, mas altar, dentro do pensamento judaico, era lugar de sacrifício, de se sacrificar aquilo que eu levei para a divindade. Então, não é para aparecer o homem, mas para que a divindade seja glorificada. Então, o altar da nossa vida, Paulo diz, né? Apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional. Nosso corpo é aquilo que a gente vai fazer, entregar para Deus, para o nosso semelhante. E é interessante que Jó, aqui ele vai dizer: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, para a terra, né? O Senhor Deus deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu Deus falta alguma. Então, difícil, né, irmãos?
Se colocar a gente, muitas vezes a gente até canta belas canções que falam sobre Jó, mas numa situação dessa, que de repente você se vê ali perdendo tudo, né? E ainda o pior ainda estava por vir. E aí o que acontece é que o diabo fez isso, e quando ele se apresenta diante de Deus novamente, e no capítulo 2, aqui no versículo 3, o Senhor disse a Satanás: observaste? Não é só ver, você observou o meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra. E aí Deus de novo vai falar sobre as características de Jó, que ele era um homem íntegro, que era um homem reto, que temia Deus e se afastava do mal. Só que Deus agora ainda vai atribuir a Jó uma outra qualidade. Por quê? Porque ele reteve até agora a sua integridade. Ou seja, a integridade de Jó não estava ali, irmãos, não era negociável, entendeu? Não era condicional. Poxa, isso é uma coisa muito forte para nós. Qual é a condição, né? Até onde é o limite, a fronteira para minha integridade em relação ao Senhor? Até aqui, até esse ponto, eu serei fiel, mas passando dessa fronteira eu não serei, não. Ele retém a sua integridade até agora, mesmo havendo tu incitado contra ele, para que o arruinasse sem causa, sem motivo. E ainda assim o inimigo, ele é tão astuto, ele é tão maligno, né? Que ele diz: então toca na pele dele. Aí o Senhor diz assim: você toca na pele dele, mas você não vai tocar na sua vida. E aí Jó foi tocado. Jó agora passa a ter úlceras malignas, da planta dos pés até a sua cabeça. Imagina no deserto, aquele calor, cheio de moscas. Imagina aquelas úlceras fétidas, né? Saindo pus. Vamos ser, né, bem detalhado a situação que Jó, aquela árvore que eu falava, né, como uma metáfora se referindo a Jó no começo, aquela árvore majestosa, linda, né, viçosa, frondosa, cheia de frutos. Agora aquela árvore, ela secou, ela seca, e ninguém tem mais vontade de ficar à sombra dela, porque ela fede, porque a sua aparência é horrível, causa repulsa. E que coisa horrível, né? A glória. E por isso que Jó também começa o capítulo 14 dizendo que isso é muito real, né? Porque a glória do homem, ela é efêmera e passageira. Queridos, hoje, né, vem os jovens, né, ali na flor da juventude, a beleza que foi como uma flor desabrochando, mas que com o passar do tempo a gente vai envelhecendo, a pele vai enrugando, às vezes os ossos atrofiam, as dores que vêm, aquelas dores que você pode tomar analgésico, pode tomar, mas já virou uma inflamação, já ficou uma coisa crônica, e a gente vai envelhecendo. O rosto vai ficando como a uva, né? Aquela uvinha que era, agora é uma uva passas. Isso é o final de todos nós. Quem não chegar aí é porque morreu ainda na flor da juventude. Não experimentou, né, nem a vida, né? Nem as fases da vida, nem as fases da lua, nem as estações do ano, não, porque foi precocemente arrancada. E aí o que acontece? Que o homem nascido de mulher é de poucos dias, cheio de inquietação. Moisés fala no Salmo 90, Salmo 91 não,
Salmo 90, quando ele diz que a vida do homem é 70 anos sobre a terra e que uns chegam até os 80, mas por sua robustez, né? Mas que passando disso é cansaço. Então a pessoa começa a sentir cansaço da vida. A vida já não tem mais aquele glamour, aquela beleza, aquele brilho. Por quê? Porque tudo passa. Salmo 90, versículos 10 e o versículo 12 diz assim, ensina-me a contar os meus dias de maneira tal que eu adquira um coração sábio. Então, cada dia, cada estação, cada fase da vida vem trazer um aprendizado. E aí, Jó está agora vivendo essa calamidade. A gente até muitas vezes quer julgar a mulher de Jó, mas a situação ali era deplorável, né? E aí ela diz para Jó: até quando você vai reter a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó fala para você, fala como uma louca, porque você aceitou o bem de Deus. Nós aceitamos o bem de Deus com prazer. Então, é muito bom, mulher, parafraseando aqui, quando a gente estava ali nos dias áureos, foi muito bom, né, mulher, adorar a Deus, quando nós éramos os cidadãos mais ilustres, quando tínhamos nossos filhos lindos aqui conosco, riqueza, servos. Mas e agora? Porque por causa disso eu vou blasfemar contra Deus? Não, eu não cometerei essa loucura. Então veio os três amigos de Jó para visitá-lo, e no primeiro momento eles tiveram a atitude correta, tá? Porque eles vieram, e tem coisas que não tem o que dizer, né, irmão? E ele simplesmente ficou ali, em silêncio, se condoendo. É o que a gente faz. Muita gente fala muito, né, irmãos? A gente quer entender de tudo, quando a gente não entende quase nada. Tem muitas coisas que estão muito além da nossa percepção humana, porque a gente ainda estamos nesse plano e nem tudo nos é revelado. E aí quando eles vêm, vamos aqui para o capítulo 2 no final. Então vem Elifaz, vem o Zofar e o Bildade. Eu troquei a ordem aqui, Bildade e Zofar. E eles vêm, aí eles ficam ali, se assentam, versículo 13, e ficam com ele 7 dias, 7 noites, e nenhuma palavra foram ditas, porque muita era a dor, grande era a dor. Se eles tivessem ficado daquela forma, teria sido a forma mais correta. É como a gente vai, às vezes, no velório, e às vezes a gente quer falar de coisas que... Eu fui recentemente no enterro, né? E assim, naquele dia eu tive uma percepção um pouco, bem diferente, um pouco não, das outras quando eu ia. Interessante que o Salomão diz que é melhor ir numa casa onde tem enterro do que numa casa que tem festa. Ou numa casa que tem velório, né? Na casa não se enterra. Do que numa casa que tem festa. Porque é um momento de reflexão, e eu repensando assim, irmãos, veio assim um insight, veio uma palavra de Deus mesmo no meu coração, que a gente precisa ter humanidade, né? E humanidade é muitas vezes ter empatia, é se colocar no lugar do outro. Porque assim, ainda que a pessoa seja salva, e eu sei que no enterro de pessoas salvas é tudo tão tranquilo, graças a Deus, porque as pessoas entendem, né, que a pessoa está indo para Deus e que ali será melhor, com certeza.
mas que assim, mas tem pessoas ali que não têm fé ainda para ter essa percepção, e às vezes tem atitudes assim que até é esperada. Quem somos nós para julgar a dor do outro? Quem eram os amigos de Jó para julgar e condenar a dor que ele estava sentindo? Porque, irmãos, olha só, às vezes um pai de família, por mais salvo que ele seja, ele foi levado para Deus, mas ele deixou um vazio, ele deixou uma lacuna. E para a gente que está vivendo uma outra realidade, é fácil a gente chegar e dizer assim, ó, para aquela mãe, talvez aquela mulher que dependia do marido para tudo. Hoje, graças a Deus, as mulheres são mais independentes, mas talvez seja aquela mulher ainda que dependa do seu marido para tudo, e os filhos também. E aí tirou-se aquele pai de família, por mais salvo que ele seja, ele está salvo, mas ficou ali uma lacuna, e quem vai suprir a necessidade? Então eu chegar para aquela pessoa e falar assim, ó, você tem que ter fé, fica calma, pá, ele foi para o céu. Porque a questão da pessoa ali, irmão, não é o outro que foi para o céu, o outro está garantido, o outro está em Deus, toda lágrima será enxugada, não haverá pranto, não haverá nada. A questão é quem ficou, a questão é o vazio que ficou. E aquela mulher agora, ela vai ter que suprir a necessidade da sua família. Então, irmãos, às vezes é melhor a gente ficar quieto do que falar o que não deve, sabe? Jó falou para eles, ali no capítulo 13, versículo 5, depois de ser bombardeado, tanta acusação dos seus amigos, que depois a amizade ficou ali meio em crise, né? Porque quem vai aceitar numa situação daquela, deplorável, que ele já estava vivendo, e ter agora mais 3 pessoas ali apontando o dedo, dizendo que ele fez coisas que ele não tinha feito. E aí ele falou para eles que eles seriam mais sábios se eles ficassem quietos. Então eu falo isso para mim e para você. Aquilo que a gente não entende, que a gente se reserva o direito de ficar em silêncio. Porque a gente quer explicar a Deus, a gente quer dar pitaco em tudo, querendo dar a explicação de tudo, quando na verdade, quando é com a gente já não tem a mesma... É muito fácil dizer para uma pessoa que está passando fome, que está passando por miséria, que uma pessoa foi estuprada, uma pessoa que sofreu uma calamidade, e eu chegar e dizer para ela, calma, tudo vai dar certo. Se ela tiver fé, ela vai superar, mas isso tem que ser uma coisa que tem que emanar dela. Porque fé é uma coisa, o justo viverá pela fé. Fé é uma coisa intransferível. Queria eu transferir a minha fé para minha filha, para que ela tivesse a mesma percepção de Deus que eu tenho, mas ela vai ter que aprender, ela vai ter que adquirir ela mesma. Então ninguém transfere fé para ninguém. Fé vem das nossas experiências com Deus, esperança vem das nossas experiências com Deus. O próprio Paulo, quando ele fala em Romanos 5, então, quando ele vai dizer sobre que ele glorificava, né, por aquilo que Jesus fez, então Jesus, ele fez a reconciliação entre nós e Deus, ele veio trazer glória para nós, mas eu glorifico, eu me alegro também nas tribulações. Olha só, tribulação é o que Jó está passando, porque ela produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança, pelo que o Espírito de Deus foi derramado em nosso coração. E aonde há esperança não há confusão. Então, se você tem esperança, para o outro que está vivendo a mesma coisa que você, ele não tem esperança, ele não tem experiência com Deus, ele não tem fé, ele não serve a Deus, ou ele não é justo, ele não busca viver uma vida de justiça, de integridade. Então esse não terá a mesma perspectiva que aquele, como Jó, que buscava fazer as coisas corretas, que se afastava do mal, que ainda cuidava dos seus filhos para que eles não viessem cometer pecado contra Deus. Então, uma coisa é Jó passando por tudo aquilo. Então, Jó, por mais que ele tenha sido cortado, mas ele tinha raízes em Deus, porque também o homem justo, ele tem raiz, ele tem profundidade em Deus. Mas e aquele que ainda não tem raiz? Aquele que ainda tem uma fé rasa? Aquele que ainda tem um relacionamento raso com Deus? Se vier uma tempestade, vier um furacão desse, não vai ficar de pé, vai cair
e não vai se levantar. Mas o Jó, ele não. Então, se vocês tivessem ficado quietos, Jó 13:5, vocês teriam sido mais sábios, porque eles falaram muita bobagem. E aí, queridos, o capítulo 14 é o que a gente está meditando. Então Jó vai dizer no versículo 7 que haverá esperança para a árvore, ainda que ela seja cortada, e os seus renovos não vão cessar. Os renovos são os brotos, né? Renovo aqui, e Deus tem falado muito comigo sobre um tempo de renovo, né? Aliás, eu até faço parte do Ministério Pentecostal Renovo. Mas renovo aqui pode ser renovo para qualquer pessoa em qualquer ministério, porque o renovo quem produz é o Espírito Santo. Então assim, você, não sei se ele ainda está ou se, porque ele está, a paz do Senhor, meu irmão, tá? Meu irmão em Cristo Jesus, né? Estamos em denominações diferentes, mas continua sendo querido e amado meu. Estamos juntos nessa obra, na obra do Senhor. Então, essa árvore, ela vai continuar produzindo brotos, renovos, rebentos que virão. E a Bíblia diz que Jesus é o rebento ali da raiz de Jessé. Ele é o rebento, ele é a planta nova. Então, quando Jesus vem num contexto de muita corrupção na religião, no todo aquele conceito que eles tinham adquirido, né? Toda aquela estrutura, e aí Jesus vem como um rebento num tempo seco, tanto que João vem profetizar depois de 400 anos de silêncio, um deserto profético. E aí depois de João vem, e aí o João é como fosse, vou fazer aqui, claro que João não era a palavra, mas sendo usado pelo Espírito Santo como essa água aqui, como ao cheiro dessa água, então o rebento nasce, Cristo Jesus, e ele é a planta nova. E aí, querido, Jó vai fazer uma defesa final, e a gente vê isso lá no capítulo 31, quando depois de tanto quererem humilhá-lo, então Jó ele vai se defender. Mas o capítulo 19, depois, se você puder ler, é bem interessante, porque Jó, no capítulo 19, ele vem lembrar de tudo aquilo que ele tinha, sua glória que ele tinha, e ali não restava mais nada. Então ele era aquele que ajudava, e ele vem também trazer, ele era aquele que era admirado pelos jovens, aquele que realmente era admirado por todos, e que agora ele não tem mais o seu servo, ele está sozinho, ele já não tem mais ninguém. Mas ainda assim, no capítulo 19, ele vai fazer uma declaração maravilhosa, quando ele diz assim, Jó 19, do versículo 25 ao 27, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Viu a diferença? Como Deus disse, uma coisa é o justo, e a outra coisa é aquele que não tem Deus, ou aquele que pratica iniquidade. Aquele que a única coisa que ele tem é o dinheiro, né? Lembra as pessoas que, a gente sabe, pessoas que enriquecem, mas que elas enriquecem de forma escusas, se envolvendo em coisas erradas, e elas têm medo de todo mundo. Você vê que no mundo do tráfico, esses homens eu acho que nem conseguem dormir, porque quantas vezes a gente não ouve falar, olha, o bandido tal foi morto pelo outro bandido que era até aliado. Por exemplo, o bandido é o gerente, e o outro que é o sub, que é o lugar dele, vai lá, mata ele para poder ocupar o lugar dele. Isso acontece quantas vezes? Então esses homens têm medo de tudo e de todos, com certeza não conseguem ter o sono de Davi ali, no Salmo de número 4, eles não conseguem deitar e dormir. E aí o que acontece? Mas o justo não. Jó vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive. O Redentor, ele está tendo aqui uma palavra profética que é Cristo Jesus, e que viria, e que esse Redentor veio, e depois de consumir da minha carne, ainda verei Deus, a quem verei por mim mesmo. Então olha só, mesmo que ele não tivesse ainda uma percepção como a gente tem da ressurreição,
porque a ressurreição ela vai ser tratada no Novo Testamento de forma mais clara, mas ainda assim ele tem esperança que ele vai ver o seu Redentor, ainda que seu corpo ali, a sua carne apodreça, seja consumida pelos vermes ali na terra, mas ele verá o seu Redentor. Versículo Jó 13:15, ele diz assim, ainda que o Senhor me mate, eu esperarei nele. Eu estou falando de esperança, tá? O justo tem esperança. Ainda que ele esteja passando por tribulações, ele tem esperança. E aí, no capítulo 30, Jó, ele se defende diante dos seus 3 amigos. Mas surge uma outra pessoa, né? Que ele é pior ainda, ele é mais assim arrogante do que os outros que eram amigos de Jó. Então, depois de ele ouvir os 3 ali naquela disputa, né? Jó se defendendo e eles o atacando, e aí ele fica indignado, ele e começa a falar de forma pior ainda, mas sendo Jó já estava naquela situação, mas ele muito impertinente. E aí Jó vai dizer no capítulo 31, olha o que ele diz: se pus no ouro a minha esperança, ou disse ao ouro, minha confiança estou. Então Jó era rico, mas ele não colocava a sua confiança no ouro. Se me alegrei, versículo 25, de que a minha fazenda se multiplicasse e de que a minha mão se achasse muito. Jó também vai dizer, eu não idolatrei, aqui vai dizer. Jó vai também dizer, eu não me regozijei, no capítulo 31, da queda dos meus inimigos, ou na queda dos outros, para ser mais exato. Jó vai dizer, eu não oprimi os órfãos, eu ajudava as viúvas. E aí Jó vai relatar aqui tudo que ele fazia. Ele era um homem íntegro, um homem bom, um servo de Deus, assim que Deus vai apresentar. Então Eliú começa a acusar Jó, ser arrogante, ele cheio de, como se ele conhecesse a Deus. Quanta gente se posiciona muitas vezes como Eliú, como se soubessem de fato todos os meandros da vida, o curso do rio, né? Não, tem coisas que só Deus sabe e por que está acontecendo. E aí, queridos, e aí depois de Jó ficar tão inquieto, de ser acusado, de ser ali humilhado, vituperado, ele mesmo vai dizer para os seus amigos, vocês me vituperaram por 3 vezes, por 10 vezes. E aí, querido, depois de tanta humilhação, seja a humilhação que ele já estava vivendo, a situação, seja a dor profunda na alma de ter perdido seus filhos e tudo que tinha, seja a dor moral de ser acusado do que não fez, seja a dor de ver que tudo aquilo que ele tinha construído já não tinha mais. E aí, agora Deus se apresenta para Jó. Deus faz para Jó, querido, cerca de 70 perguntas retóricas que Jó não podia responder. Eu cito aqui no capítulo 40, tá? De Jó. E Deus pergunta para ele assim: desejarás disputar com o Todo-Poderoso, que lhe censura? Quem repreende assim Deus, responda por isso. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: eis que sou vil, né? Mas eu passei um pouquinho, irmãos. O que eu quero citar aqui é o que Deus, aqui no versículo 38, capítulo 38, quando Deus lhe aparece no redemoinho, Deus vai perguntar para ele assim, versículo 4, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faça-me saber se tiveres inteligência. E aí Deus vai bombardeando a Jó de muitas perguntas que ele não tinha resposta. Mais de 70 perguntas. E aí Deus vem falando com Jó. E aí sim, quando a gente chega aqui no capítulo 40, aí Jó reconhece, querido, a sua limitação. Por mais que fosse a sua dor,
Por mais incógnita que tivesse ali, pontos de interrogações, por mais que ele não compreendesse aquilo que ele estava vivendo, mas ele não iria, queridos, e ele também não blasfemou, mas ele queria de Deus uma resposta. E aí Deus diz para ele, e ele diz perdão para Deus: eu sou vil, o que te responderei? A minha mão ponho sobre a minha boca. Uma vez falei, mas não replicarei. Eu ainda 2 vezes, mas não voltarei a falar. Então, Jó agora se humilha, né, irmãos? Jó diz, coloca a mão na boca, ou seja, ou ficar em silêncio. Irmãos, quando a gente não tiver o que dizer, quando você estiver passando por uma luta muito grande, quando você estiver passando por uma situação assim, realmente inacreditável, impensável, se você não tiver respostas claras, faça como Jeremias ali no livro de Lamentações, ele diz assim, que bom é ao jovem ficar em silêncio. Bom para nós em alguns momentos da nossa vida. Não tenta explicar aos outros, eles não vão entender. Aliás, tem gente que ela só entende o que convém, né? Você pode falar o que você quiser. Você pode falar, olha, a laranja é redonda. Isso é tão óbvio, mas para ela vai dizer, não, ela não é redonda. Ela é quadrada e ela vai insistir naquilo, insistir. Então, não tente ser seu juiz, se justificar. Ou quando você não tiver o que dizer para Deus, apenas diga, Senhor, eu não entendo todos os seus caminhos, mas eu vou confiar em Ti. O justo viverá pela fé. O próprio Abacuque, quando ele estava perguntando, até quando, Senhor, até quando? Abacuque como profeta, então Deus havia revelado para ele o que aconteceria com o seu povo, e ele fica... Aquilo, no primeiro momento, deixa ele assim, meio atribulado, né? Meio tonto, meio confuso, e ele fica perplexo, e até quando? E ele fica indignado, e ali em Abacuque começa a primeira expressão que diz que o justo viverá pela fé. Mas no capítulo 3 de Abacuque a gente vê aquela oração linda de Abacuque no versículo 17 à frente, que ainda que a figueira não floresça, que ainda que não haja frutos na videira, que ainda que o fruto da oliveira minta, que não haja animais, que os animais sejam exterminados nos currais, nos campos, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, primeiramente a gente é pego de aquele impacto, tomamos um choque, perdemos o chão, mas aí depois que a poeira baixa, agora é momento de buscar a Deus. É um momento propício para buscar a Deus, já que é um momento de total dependência. Então, quando você estiver passando por qualquer dificuldade, coisas impensáveis, coisas que realmente mudaram, te abateram, né? Foi como um impacto que te derrubou. Mas creia em Deus, que Ele está no controle de tudo. E agora eu quero caminhar aqui para o final dessa mensagem. Então, primeiro Jó começa, estou usando a árvore como metáfora, porque Jó também usa aqui no capítulo 14 uma metáfora, né, uma simbologia aqui de uma árvore, quando ele diz que ainda que ela esteja cortada, capítulo 14, ainda lhe fica a esperança, que ainda renovará os seus renovos, não cessarão. Se envelhecer na terra sua raiz, seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, reverdecerá e dará ramos como a planta. O Espírito Santo, ele tem a simbologia de água.
E no deserto, falar da água, como ela é vital, né? E o Espírito Santo, ele é vital na nossa vida. Então, ao cheiro das águas, ainda que esse crente esteja abatido, murcho, né? Como ainda muitos que diante de tanta luta, ele ficou ali enclausurado, ficou ali sem aquela planta que deixa de ser viçosa, murcho, sem alegria, sem brilho. Quem te via antes, nos tempos de avivamento, no tempo de busca, no tempo de motivação, no tempo de fervor, no tempo de fé inabalável, né? Tua fé estava lá em alta. E hoje, quem te vê uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, sem brilho, opaca, né? Mas eu quero te dizer que o final de Jó não foi ali se coçando com telhas, ali a sua ferida fétida, ou aquele homem que todos que passavam meneavam a cabeça, olhando e falando, quem te viu e quem te vê, né? Nossa, esse era o Jó, tá irreconhecível. Mas Jó, no capítulo 42, a sua sorte foi transformada. Porque o justo, ele pode até cair, mas ele não vai ficar prostrado. E aqui no capítulo 42 diz assim, respondeu Jó ao Senhor e disse, eu bem sei que tudo pode e que não há propósito que se esconda de ti. Os teus planos não podem ser frustrados. Quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Portanto, eu denunciava o que não entendia. Coisas me eram ocultas e eu não sabia. Por mais sábio que Jó era, por mais temente que ele fosse, por mais que ele tivesse um grau ali de confiança em Deus, mas há sempre o que aprender, né? A vida é uma constante. Então, Jó não aprendeu em toda a sua vida quanto naquele período em que ele esteve naquela calamidade. Foi o período de maior aprendizado. Porque ele vai dizer assim, que ou se eu te rogo e falei, perguntei-te e tu ensinarás. Com os ouvidos eu ouvi falar, porém agora os meus olhos te veem. Então, a experiência que Jó ele adquiriu naquele momento de calamidade, aquele momento trágico, foi revelador. Jó nunca viu a Deus assim de forma, não digo de forma como se Deus tivesse apresentado, mas ver, porque a visão não é só no sentido visual, no sentido da visão, mas na percepção, na revelação, né? A cosmovisão. Então, aquilo a concepção que eu adquiro de tudo. Então, Jó agora passa a ver as coisas de forma mais clara. Para Jó, naquele tempo, um justo passar por aquilo era inconcebível. Então, havia também essa crença, né? O justo não pode padecer calamidade. Jesus ali, quando ele cura aquele homem cego, então uns perguntaram, quem pecou? Foi o pai, foi a mãe ou ele mesmo? Ninguém pecou, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. Então, nem sempre o justo ele vai estar ali tudo bem na sua vida. Pode ter momentos de ventos, de tempestade, e que não se pode explicar aquele momento como pecado, como alguma falta, porque o homem mais justo do que Jó, esse homem foi morto numa cruz, foi morto de forma terrível, considerado maldito, ele sendo um homem justo e perfeito. Então isso abre os nossos olhos, isso coloca luz nas nossas vidas. Pare de julgar as pessoas por aquilo que elas estão passando. Muitas vezes elas não estão passando porque elas estão em pecado. Às vezes é uma prova,
Às vezes é um momento, é uma tribulação, uma dificuldade, mas que não cabe a mim querer interpretar tudo o que acontece na vida, no mundo. E aí, versículo 7, aconteceu que depois que falou o Senhor essas palavras a Jó, o Senhor disse a ele: faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 companheiros, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Quem foi lá, viu que coisa linda? Jó estava querendo se defender. Quanto ele mais se defendia, os seus amigos ficavam com mais raiva dele. Falavam: você é um hipócrita, Jó. Você é um mentiroso. Porque eles, quanto mais ele se defendia, mas agora contra Deus, quem vai justificar Jó é Deus. Deixa que Deus julgue as suas causas. Não perca tempo se justificando. Ele é o nosso justo juiz. Então ele vai até eles e vai dizer: agora, pois, tomem 7 bezerros e 7 carneiros e vai até o meu servo Jó e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque certamente a ele aceitarei, para não os tratar de acordo com a vossa loucura, porquanto não falaste de mim com retidão, como meu servo Jó. Viu? Agora eles dependiam da oração de Jó. Agora eles dependiam de que Jó oferecesse sacrifício por eles. Então, as pessoas vão falar de você o que elas quiserem. Deixe elas falar. Se você não cometeu pecado, Deus vai honrar a sua integridade. Porque quem cuida da nossa integridade é Deus. Tá? A gente precisa cuidar da nossa vida espiritual. A gente precisa cuidar do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus. Deixa que da sua reputação, da sua integridade, quem vai cuidar é o Senhor. Quem falou mentira, ele que se acerte com o Todo-Poderoso. Então, foram, pois, Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe disse, e o Senhor atendeu a quem? A Jó. Deus mudou, tal, e mudou o Senhor o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Mas uma coisa linda que a gente aprende, né? Crente não pode ser ressentido, magoado. Falaram mal de você, não vamos ficar fazendo aquelas músicas, aquelas pregações de revanchismo, não. Isso não é coisa de cristão. Isso valeu no Velho Testamento, tá? No Velho Testamento até que acontecia essas coisas. Mas não foi isso que o mestre nos ensinou. Se o teu inimigo tiver fome, dá a ele o que comer, tá? Não vai, agora eu estou no palco e eles vão ter que ver a minha vitória, vão ter que me engolir. Isso não é coisa de cristão, irmãos. Não é. Não foi o que Jesus nos ensinou. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, alimenta ele, não joga no rosto dele. Se o teu inimigo precisa de oração, aliás, ore por ele, mesmo que ele não precisar de oração, todos nós precisamos. Então, Deus mudou o cativeiro. Tem muita gente ainda cativo, tem muita gente ainda amargurada, tem muita gente ressentido ainda. Foram privados da graça de Deus, porque brotou raiz de amargura. Então, ora pelos seus amigos que se tornaram inimigos em algum tempo. Aqueles que outrora eram amigos e viraram o rosto. Mas ore por eles, interceda por eles, porque Deus vai mudar o seu cativeiro. E acrescentou o Senhor dupla honra. Se Jó era aquela árvore frondosa do início, agora a honra é dupla. Agora tudo em dobro, tá? Todas as coisas que tinham sido de Jó. E vieram a ele então todos seus irmãos. Jó era rejeitado quando ele estava ali, tá? Se coçando, foi abandonado, foi rejeitado, tinham vergonha dele. Agora, os seus irmãos, suas irmãs vieram, todos que tinha conhecido, comeram com ele pão em sua casa, se compadeceram dele e se consolaram, e o consolaram de todo aquele mal que sobre ele o Senhor tinha posto. E cada um dele lhe deu uma peça de moeda e um pendente de ouro. Olha que coisa maravilhosa. Todos que falaram mal ou acusaram
agora vem se condoer, porque entenderam e o consolaram que Jó era inocente, que Jó foi um objeto para a glória de Deus, que Deus viu em Jó um homem em quem ele podia confiar para calar a boca do acusador, para deixar ele envergonhado. Ele voltou sim, mas ele voltou quieto. Quem pode, transgredir o conselho do Senhor? Então aquele que se levantou para dizer para Deus que Jó só adorava a Deus porque Jó tinha riqueza, Jó tinha servos, Jó tinha filhos, Jó tinha tudo, Jó tinha saúde. Agora ele tem que voltar, por 7 caminhos errantes. Agora ele tem que ficar em silêncio diante do Deus Todo-Poderoso. E agora Deus vai honrar o seu filho, vai honrar o seu servo que o adorou na terra, que mostrou para o inimigo que Deus tem adoradores que o adoram em espírito e em verdade, não por dinheiro, não por honra, não por riqueza, mas porque Ele é Deus digno de toda a honra, de toda a glória e louvor. É isso que essa história vem nos ensinar, que o final de Jó foi melhor do que o começo. Disse Salomão que é melhor o final das coisas do que o início. Porque no meio, não mede ninguém pelo meio, porque no meio as coisas são mais difíceis. Quando você começa um curso, quando começa uma faculdade, quando começa um empreendimento, seja qual for, o início é muito bom, no início tem muitos companheiros, mas no meio vai sobrar muitas vezes só você e sua família. Na faculdade vai ali, você com pouco dinheiro, você sabendo, muitas vezes tendo que adiar algumas contas para manter o compromisso. Só Deus sabe o meio, os meandros da história. Não meça ninguém pelos meandros, pelo meio da história e nem pelo começo, porque no começo tudo é mil maravilhas, mas no fim, quando a história é concluída, quando aquela construção, aquela obra, que todo mundo começa motivado, mas aí no meio falta o dinheiro, falta os recursos, mas até que depois de muito esforço, a obra é concluída. Quando ali, na restauração, quando estavam refazendo, reconstruindo o templo, no começo, vamos reconstruir, mas no meio, viram que o dinheiro não era suficiente, que os recursos faltavam, e quando terminaram, não era lá grande coisa, mas Deus disse, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A honra de Jó, do início, do capítulo 1, não se compara com a honra do capítulo 42. E aí, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o seu primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E teve também 7 filhos e 3 filhos. E aí, uma coisa que eu ouvi, um pregador, que é um homem muito instruído, dando a explicação, porque para tudo Deus deu em dobro. Então Jó deveria ter 14 filhos e 6 filhas, Mas os 7 filhos de Jó e as 3 filhas de Jó ele veria um dia, porque esses estavam no Senhor, E aí, os 10 lá em cima e 10 aqui embaixo. Então Jó teve os seus filhos em dose dupla, Em dupla honra. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Rapuque. E não se acharam em toda a terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. As filhas de Jó foram honradas aqui, Depois disso viveu 140 anos e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Jó morreu velho, cheio de vida. Jó morreu com cerca de 210 anos. Então, o justo será como a palmeira. Ele terá longos anos sobre a face da terra. O justo viverá pela fé. O justo reverdecerá. O justo dará novos rebentos, renovos. Justos, à luz da Bíblia, no Novo Testamento, é aquele que
é justificado por Cristo Jesus. Então, conceito de justiça no Novo Testamento. Jesus nos justifica através da obra que ele fez lá na cruz do Calvário. Então, quando recebemos Jesus, quando nascemos de novo, quando nos arrependemos, nos convertemos, nascemos uma nova criatura. Então, agora nós somos justos perante Deus. Isso termina agora. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, que a nossa história não se mede pelo meio, tá? Tudo que você está passando é o meio da história, mas lá no final terá dupla honra, tá? Lá no final você será coroado, lá no final você receberá uma coroa de glória. No meandro da história sua saúde está debilitada, no meandro da história você tem pouco dinheiro, poucos recursos, está sozinho, muito abandonado pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. No meado da história, nos meandros da história, há uma noite sombria, turva. No meado da história, as pessoas estão falando coisas que você não está fazendo, que você não fez. Nos meandros da história, está difícil caminhar, está difícil seguir. Nos meandros da história, muitos balançam a cabeça quando passam por você. Nos meandros da história, sua saúde já não é mais a mesma. Nos meandros da história, você já não é mais o mesmo. Mas no final da história, queridos, tudo muda. Tudo será restaurado. A árvore cortada, cujas raízes envelheceram no chão, ao cheiro das águas do Espírito Santo. Não precisa ser torrente de águas que caíram ali quando depois de 3 anos e 6 meses ficou sem chover. E aí Elias viu aquela nuvem e falou: olha, vai chover. Acabe, vai chover. E choveu. Choveu torrente de água. Não, serão chuvas tranquilas, como orvalhos. Será como aquela brisa falando ali com Elias. Algo tranquilo, suave, Deus falando contigo, o Espírito Santo hoje falando com você. Não será uma grande pregação de um grande pregador, né? Abre aspas. Não, será o Espírito Santo falando contigo agora. Meu filho, desperta, levanta. O justo pode cair, mas não vai ficar prostrado, não. Levanta agora. Ainda há muito o que fazer. Ainda tem uma obra linda para fazer na sua vida. Então, ao cheiro das águas, uma lembrança de algo que Deus fez na sua vida. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, ao cheiro das águas, então o Senhor irá mudar a sua sorte. E a Zola chegou aqui. Né, Zolinha? Fiquem com Deus. Que a paz de Cristo abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Em nome de Jesus. Creia. Essa é uma palavra de esperança. Fiquem com Deus. A paz de Jesus Cristo. Garotinha.